Olá, o nosso Face to Face with Teacher Dulce de hoje, a gente vai fazer diferente das outras vezes. O nosso bate-papo hoje vai ser em português. Por que que vai ser em português? Porque eu vou falar com um amigo muito querido, uma pessoa que eu admiro bastante, e que ele faz aulas comigo. Só que as aulas que ele faz comigo são aulas diferenciadas, porque ele é um homem das artes. E a gente trabalha com músicas, com musicais da Broadway, com algumas músicas antigas mesmo, tipo Frank Sinatra, Elvis Presley, que ele gosta muito, que eu gosto também. Então, nossas aulas elas são muito prazerosas para os dois lados. E aí a gente vai começar agora. Silvio, tudo bem com você? Tudo bem, Dulce. Prazer estar falando com você, né? A gente escolheu falar em português, mas assim, eu quero dizer, e você sabe muito bem, o quanto as nossas aulas, né, não só melhoraram muito uma coisa que eu tinha uma vergonha muito grande, que era a questão da dicção, porque eu até entendia o inglês, mas eu tinha muita vergonha de falar o inglês, porque a minha pronúncia era muito ruim. E, assim, as aulas contigo, né, melhoraram muito a questão, e eu fico, assim, até feliz quando eu estou me ouvindo, né, nas nossas aulas, é, e, e a questão de ela ser exatamente através de músicas, inclusive a gente pôde exercitar algumas coisas bem interessantes, né, porque a gente, às vezes, no diálogo comum, o inglês ele funciona de uma maneira, né? E quando a gente está cantando, né, ela funciona de outra maneira, fazer exatamente as junções de algumas palavras e tudo mais. Isso foi muito interessante, além de ser extremamente agradável e relaxante fazer as aulas, né? Porque é uma coisa muito boa, porque eu acabo alinhando duas coisas que eu gosto muito, né? Que é a arte e uma coisa que eu estou precisando aprender muito, que é o inglês. Então, acabam sendo momentos muito bons e agradáveis e que eu fico na maior expectativa desses nossos encontros semanais. Ah, legal. Silvio, quando eu falei, você é um homem das artes, né? O que é a arte para você? Você é uma pessoa que só admira ou você cria também? Na verdade, assim, a arte para mim, ela acaba, depois de um determinado ponto da minha vida, ela acaba se misturando realmente com a minha vida. Hoje eu não consigo desassociar a minha vida de arte. Então, elas são duas coisas que elas caminham juntas, porque a arte, eu entendi que a arte, ela, na verdade, ela tem uma importância muito grande, porque ela acaba sendo uma missão mesmo de vida, e de cuidar das pessoas, de melhorar a vida das pessoas através da arte. Então, a arte não é somente o encantamento, não é só a beleza, mas é também um processo de cura, de autocura, principalmente, né? Então, é algo que, depois de um determinado momento da minha vida, eu não consigo mais desassociar. Não dá para falar de Silvio Romano, de vida de Silvio Romano, sem falar de arte, e não dá para falar de arte de Silvio Romano sem falar da própria vida de Silvio Romano. Então, as coisas estão muito entrelaçadas. Graças a Deus, né? Porque isso significa que o meu propósito pessoal está realmente associado ao meu propósito de vida. E você costuma levar isso, levar a arte para onde você trabalha também, né? Embora seja um ambiente em que, a princípio, não seja um ambiente onde a arte tem um lugar, você faz ela encontrar o seu caminho, o seu lugar lá também, né? Sim, na verdade, como eu digo, arte é É, vida, é. né? E vida é arte. Então, a arte, ela consegue melhorar, né? Ela consegue facilitar, ela consegue fazer com que as pessoas se sintam mais sensíveis, inclusive, a, é, a qualquer situação. Então, a, independente do ambiente, né? Como já trabalhei dentro de hospitais, né, inclusive na própria pandemia, e que a gente até aliviava os corações, a gente levava algum tipo de consolo, de apoio, através das atividades artísticas que a gente procurou proporcionar nesse momento. Então, hoje eu entendo que sim, pode ser um ambiente mais, digamos assim, mais formal, mais complexo possível, sempre é possível levar a arte e tornar com que esses ambientes eles se tornem mais leves Mais e as leve. pessoas se sintam mais felizes e mais estimuladas a
a produzir, porque, na verdade, quando elas se sentem felizes, elas se sentem, sentem o pertencimento, né, dentro do ambiente, elas acabam produzindo mais e produzindo melhor. Isso é muito bom para as pessoas e é muito bom para a instituição. Uhum. Mas, assim, me fala, você já escreveu música, você já adaptou peças de obras literárias, né? Que mais? Que mais que você já fez com relação a... Você atua também, né? Na É verdade, bom eu lembrar tenho, disso. além de fazer adaptações, né, a gente tem bastante adaptações, principalmente de textos espíritas ou textos bíblicos mesmo, passagens bíblicas, então a gente tem assim, uma quantidade muito grande de adaptações para o teatro, ou seja, eu me considero um dramaturgo mesmo, e além de ter peças escritas para o teatro, né? Então já tenho peças escritas, encenadas, como A Menina que Perdeu o Natal, Reinventar-se, Transformação Essencial, Simplesmente o Amor, são peças que eu já escrevi, já foram encenadas, várias músicas também, poesias que se tornaram músicas, né? Além de também nós termos já escrito um livro de poesias em 2002 e estamos lançando agora esse mês um segundo livro de poesias, mas também acabei de concluir agora, semana passada, o meu livro, o meu primeiro romance, né? Então eu já estou também caminhando para uma outra área, que é o romance, e que também deve ser lançado. O de poesia sai agora, em novembro ainda, esse romance deve sair em fevereiro, março do próximo ano, e já tem um terceiro também sendo Eita, encaminhado, que na sequência vai ser lançado. o Silvio não para. Então, Silvio não não, para. eu acho que assim, não é uma questão nem só de parar, mas é porque a própria arte, depois que eu compreendi a importância da arte na minha vida, eu entendi que a arte é ela que me salva desse caos externo. Então, ela acaba me tranquilizando, ela acaba me harmonizando e ela me devolve para mim. Então, ela me salva todo dia. Então, eu não posso viver longe da arte. Não é uma obrigação, é uma necessidade Uma para eu necessidade. conseguir viver bem. Então, Que legal. essa produção, ela acaba sendo a minha salvação. Então, eu não produzo por produzir, por ter que entregar alguma coisa, mas é porque, na verdade, é o resultado do que eu vivo em relação à arte. Uhum. E se ela contribui para mim, eu acho que, de alguma maneira, eu estar divulgando isso pode Uhum. contribuir para outras Com pessoas também. certeza. Nossa, a arte faz bem para todo mundo, né? Até para quem não sabe que recebe muita coisa boa da arte, né? Porque Sim, ela envolve, ela relaxa, ela te manda para um lugar que é diferente do que você está, né? Então, eu sou super apaixonada por tudo que corresponde, tudo relacionado à arte também. além de que, assim, a gente está desenvolvendo, né, nesse novo momento, a gente também já tínhamos algumas experiências, quer dizer, essas experiências que eu relatei aqui, mas agora a gente também, através da Fundação Leodeni, que é uma instituição sem fins lucrativos que a gente criou em 2002 ainda, e a gente está retomando, ficou realmente sem muitas atividades, mas agora a gente está retomando a instituição, e ela originalmente foi criada para resgatar valores éticos e morais por meio de qualquer manifestação artística. Mas nesse retorno a gente entendeu que de 20 anos para cá o mundo mudou muito e a gente precisaria talvez estar levando a arte para outras áreas, assim, já por conta das experiências que eu tive nesse momento. Então foi uma proposta nossa de abrir o leque de ação da arte para outras áreas. Então a gente está trabalhando, está levando a arte para a saúde, para a educação, para a assistência social, para o resgate à cidadania, e trabalhando com a arte de várias maneiras. E nisso nós lançamos um projeto mês passado, que vai ter a segunda edição esse mês, que é o Encontros pela Vida, né, que é um grupo de apoio, um grupo de fala e escuta, um grupo de acolhimento, em que a gente, para pessoas com depressão. Então, a Que gente legal. já iniciou mês passado, trabalhamos a primeira edição, nós trabalhamos o silêncio através da arte, usando vídeo, usando poesia, usando uma imersão dentro de imagens e de fala,
e provocando barulho para depois a gente refletir sobre o silêncio. E agora nós estamos fazendo a segunda edição na próxima semana, que também tem uma surpresa para quem estiver com a gente. O evento é totalmente gratuito, é livre, qualquer pessoa pode participar, não cobramos nada, e assim, usando a arte. E ontem também nós tivemos a experiência de lançar o primeiro sarau poético, em comemoração exatamente a dois importantes momentos, que foi o dia 15 de novembro, que é o dia da proclamação da República, e hoje, que é o dia da consciência negra. Então, nesse intervalo, nós resolvemos lançar o sarau poético, e com o tema que foi liberdade, e liberdade abre as asas sobre nós. Não só na liberdade, nesse contexto maior, nesse contexto pontual, mas num contexto muito mais amplo, que a gente trabalhou a liberdade em todos os sentidos. A liberdade de ser, a liberdade de existir, a liberdade de falar, a liberdade de pensar, né? Então, de sentir. Então, foi um momento muito importante em que nós reunimos poetas, declamadores, músicos, inclusive músicos clássicos, né? Tivemos ópera. Então, foi uma coisa bastante eclética, mas que não estava programado, mas agora depois do evento, a gente chegou à conclusão de que nós fizemos um espaço terapêutico e que funcionou maravilhosamente, porque as pessoas, através das suas artes, né, elas estiveram ali compartilhando o que as suas almas precisavam compartilhar naquele momento. E, assim, os feedbacks ontem, depois do evento, e hoje, estão sendo maravilhosos, porque as pessoas estão até surpresas, porque não esperavam, nem eu esperava o resultado que a gente teve. Então, é algo que a gente, assim, olha, a arte tem 1000 possibilidades, possibilidades que a gente nem vê, e que a gente pode utilizar como fins terapêuticos, sim. Então, a gente ter um foco muito maior, assim, maior consciência disso, porque às vezes a gente acredita no poder da arte, mas a gente não tem consciência do poder da arte. Então, eu acho que foi mais uma chamada assim, olha, a arte pode fazer muita coisa, vamos experimentar as possibilidades. Do que a gente entende, né? Mais do que Exatamente. A gente entende. E Silvio, uma outra coisinha, quando você fala, a gente fez isso, a gente fez aquilo, você está trabalhando dentro de um ambiente só com pessoas espíritas ou não? Não. A Fundação Leon Denis, ela não é um grupo religioso. Tá? Na verdade, a Fundação Leon Denis, apesar do nome ser de um contemporâneo de Allan Kardec, né, Leon Denis foi contemporâneo dele, e foi exatamente aquele espírito que trabalhou muito a arte nesse contexto do espiritismo. Aí ele traz coisas maravilhosas, traz coisas sublimes e traz verdades que são muito importantes para qualquer artista. Então, a gente escolheu o Leon Denis por essa referência, que a gente já conhecia, por trazer uma arte superior. Mas a fundação foi exatamente criada para que a gente pudesse fazer uma arte com objetivos superiores, que resgatar valores éticos e morais, mas que ela pudesse ser acessível a qualquer pessoa. Então, a gente não trabalha nas nossas atividades, a gente não trabalha esse contexto de ser espírita, ou ser católico, ou ser protestante, nada. A gente trabalha a universalidade da presença de Deus em nossos corações. Então, qualquer linguagem, qualquer coisa. E o que é interessante, por exemplo, ontem foi uma noite que tinham pessoas de várias crenças, mas que todos professavam o mesmo Deus. Então, numa linguagem, porque a arte tem essa possibilidade. A arte, ela consegue transcender, exatamente por ser algo muito, ela transcende muitas vezes barreiras que o homem impõe através de alguns conceitos, inclusive através das próprias religiões, quando ela limita os indivíduos ou ela tenta separar os indivíduos, né? Então, a arte, ela não impõe limites e ela derruba, inclusive, barreiras. Eu acho que é isso que faz com que as pessoas se aproximem, independente, e a gente vê, muitas vezes alguém vai assistir um musical, né, mas não sabe, nem conhece o inglês, por exemplo, né, vai na Broadway, eu estou ouvindo musical, eu não estou entendendo nada do que está sendo falado,
mas eu consigo entender a linguagem do sentimento, a linguagem do que está sendo passado. E se Então, emociona, chora. a arte ultrapassa todas essas barreiras, esses limites que o próprio homem acabou convencionando como uma maneira de nos separar em vez de nos unir. E a arte nos une. Ah, legal. Silvio, eu adoraria passar o dia inteiro aqui conversando com você, mas né, para as pessoas que estão nos ouvindo, né, para a gente ter um pouquinho de empatia com elas, a gente pode até marcar uma outra, né, um outro encontro desse para a gente continuar e falar de mais coisas, porque tanta coisa que você tem para falar para a gente que num encontro só realmente não dá. Mas amei, fiquei muito feliz de te receber aqui. Tá? E quando você tiver novidades aí, o livro está saindo agora, né? Até o final desse mês. O Confissões da Poesia. Confissões da Poesia, né? São 95 poesias que estão Nossa, 95 poesias é muita poesia, hein? São 10 capítulos reunidos. Muito de mim, é autobiográfico, mas tudo através de poesias, 95 poesias em 10 capítulos, que contam um pouco da minha história. Já estou curiosa para ler, já estou curiosa, e eu já tinha te falado isso, estou super curiosa, esperando ansiosamente para ver. Amigo, te agradeço muito, a gente se encontra nas nossas aulas para a gente cantar mais um pouco, né, dos meus favoritos também, porque o que é legal é que ele gosta da mesma coisa que eu, e aí a gente se encanta e a gente vai se embolando nessa emoção das nossas aulas e falando um pouquinho de amor, falando um pouquinho de poesia, de arte, que nos encanta muito. Obrigada, tá? E estudando inglês, né? E aprendendo tudo isso, estudando inglês. Aprendendo inglês de uma maneira muito gostosa, muito fácil. A gente vai assimilando quando a gente percebe. Né, tem determinada, você sabe disso, tinha determinadas letras de música que eu não conseguia falar de jeito nenhum, e hoje até eu uso cantar acompanhando o cantor. Em público, né? Em público. Né? Porque, assim, foi realmente um processo muito bom. Então, a gente recomenda a professora Dulce, recomenda seus métodos de aula, que são sempre adaptáveis ao gosto do aluno, para exatamente o aluno querer fazer aula e não fugir delas, e nossa parceria é uma parceria muito boa, e se a gente não se controlar, a gente começa a conversar muito, e né? Então a gente tem até que se controlar, mas é extremamente gostoso. Então, sucesso, eu torço por você sempre, Dulce, porque você é uma pessoa maravilhosa, uma lutadora, uma batalhadora, em que eu tenho maior admiração. Então, conte comigo sempre para qualquer parceria. E sempre que quiser conversar, fora das nossas aulas também, mas a gente conversa nas nossas aulas, eu estou à disposição. Um beijão para você. Beijo, um beijo, um beijo.